Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho deste maravilhoso capítulo, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando, numa casa espírita, quando nós ouvimos essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, nos causa um pouco de estranheza, né? Porque se eu estou numa casa espírita, eu tenho que buscar a riqueza espiritual, eu tenho que buscar o aprimoramento espiritual. E por que, com que motivação Jesus, o nosso irmão, o nosso amado irmão Jesus, que dedicou a sua existência aqui para nos ensinar e exemplificar tudo aquilo que ele ensinou, vindo a este plano de uma forma humilde, e num determinado momento ele nos diz que são bem-aventurados os pobres de espírito. Parece que há algo que não confere muito com o que Jesus nos ensinou e exemplificou no seu viver. Porque Jesus era de uma riqueza espiritual. Ele era puro amor, pura bondade, pura sabedoria. Ele tinha os alicerces da caridade, do amor incondicional ao próximo, da humildade, repelindo o orgulho, a avareza e tudo quanto for contrário àquilo que ele ensinou, e não só se contentou em ensinar, mas ele fez destes ensinamentos um norte em seu viver enquanto estava entre nós, para nos dar a certeza de que cada um de nós é capaz de colocar em prática o que Jesus nos ensinou como o caminho correto a seguir. Eu coloquei ali no quadro, não ficou muito claro lá, que diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Isso, Lacordaire, Constantina, 1863. Nos foi dito pela espiritualidade que os orgulhosos, eles são contrários aos humildes, porque muitas vezes o orgulho ele nos leva a uma compreensão equivocada do que é o orgulho ruim e o orgulho bom. Querem ver? Vamos pegar um exemplo. Quem tem filhos aqui vai saber. Quando um filho vai bem no colégio, tira uma boa nota, ou consegue aprovação em algum concurso, alguma coisa, isso nos deixa orgulhosos. Esse é o orgulho bom. O orgulho ruim é aquele que nos coloca diante dos nossos pares, diante daqueles que estão em mesma condição que nós, e nós conseguimos uma superação perante eles e diz: não, o que tu disseste não tem fundamento, o que tu disseste não importa, eu estudei, eu sei, eu sou o cara. Esse é o orgulho ruim. Esse é o orgulho que afasta a humildade. Esse é o orgulho que nos afasta do caminho que nos foi ensinado por Jesus. Esse é o orgulho que nos distancia de tudo aquilo que Jesus nos ensinou como sendo o caminho a seguir.
Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele quis nos dizer aqueles que são bem-aventurados, aqueles que têm a humildade, aqueles que não se vangloriam pelas conquistas do seu viver em detrimento, vejam bem, não é um vangloriar homenageando o esforço próprio, é um vangloriar querendo humilhar, querendo menosprezar aqueles que não alcançaram. Porque nós devemos ter sempre em mente que cada desafio, cada propósito da nossa jornada, ele é proporcional à nossa capacidade. Embora, muitas vezes, não vemos esta capacidade ao nosso alcance. Por quê? Porque nos falta o primeiro pilar que Jesus nos ensinou. Aquela palavrinha diminuta de grande significado, chamada fé. Muitas vezes, nos deparamos com desafios grandes, desafios difíceis, e esquecemos que se está no nosso caminho, nós podemos conquistar, nós podemos conseguir. Entretanto, não basta ter somente, olha bem o que eu estou dizendo, parece um erro, né? Somente. Não basta termos somente a fé. Devemos ter a fé acompanhada da resignação, que é a aceitação do caminho a seguir até o objetivo, a paciência, que é a calma, de ter a certeza de que tudo acontece no nosso viver no momento certo e da maneira adequada. E o principal, pessoal, o principal é a certeza do melhor por vir. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, que é pura bondade, sabedoria e amor, e só quer o nosso bem, vocês podem imaginar que Ele colocaria qualquer situação no nosso viver que não fosse para o nosso bem? É difícil, Carlos. Tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo, a vida inteira em dificuldades, a vida inteira com problemas, na verdade são desafios. Entretanto, o que nos foi esclarecido, ensinado por Jesus e esclarecido pela espiritualidade, é de que cada situação do nosso viver, hoje, ontem ou amanhã, é o necessário para tudo aquilo que vivemos e que vamos viver. Se erramos no passado, temos a possibilidade neste presente, que verdadeiramente é um presente, de fazer um novo futuro. Parafraseando o nosso querido irmão Chico Xavier, que nos disse que a cada dia nos é dada uma página em branco, e nesta página em branco nós podemos escrever um novo futuro, porque o passado nós não podemos voltar atrás. Vamos ter a boa-aventurança da humildade. Quando conquistamos algo, devemos ter a nítida certeza de que, se nós conquistamos e nos foi propiciado por Deus e por toda a espiritualidade, e pelo nosso livre-arbítrio, que nos foi concedido também por Deus, as nossas conquistas, elas não são meramente para o nosso prazer, para insuflar o nosso ego, de dizer eu sei, eu posso, eu sou o cara. Não.
é porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Quando nós nos colocamos numa situação, por exemplo, tu tens o vendedor, tu tens o administrador e tu tens o contador numa empresa. Se deu um erro na questão contábil, tu não pode querer que o vendedor resolva. Ao contador, que foi oportunizada a formação contábil, é dada a missão de resolver essa situação. E isso se aplica às mais diversas situações do nosso viver. Na parte médica, por exemplo, o médico sabe qual é o medicamento. O enfermeiro, embora saiba em parte, ele sabe o horário que deve ser ministrado, a maneira como deve ser ministrado, mas a dosagem ou a situação, qual é o melhor tratamento, isso cabe ao médico. Não vamos fazer das nossas conquistas um empecilho para o nosso progresso e um empecilho para o exercício do amor incondicional ao próximo. Vamos fazer da humildade uma constante. Vamos fazer com que a humildade, o acalento e o amor alicercem o nosso viver com aqueles que nos acompanham em nossa jornada. Não é por acaso que cada um dos irmãos que nos acompanham, e eu não estou falando somente aqueles próximos, o irmão, o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, não. Eu estou falando de todos, inclusive o jornaleiro, o lixeiro, a tia da venda, o guarda de trânsito, o policial, o verdureiro, o colega de trabalho, o patrão, o subordinado. Todos merecem o nosso amor, merecem a nossa humildade para com eles. Independente do que façamos, do que adquirimos no nosso viver, nos foi proporcionado porque nós pedimos e é necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão. Porque, como diz Jesus, a quem mais é dado, mais será cobrado. Não vamos esmorecer, não vamos deixar as aparentes dificuldades, que na verdade são desafios, nos parecerem intransponíveis. Vamos encará-los como degraus, degraus para o nosso evoluir. E vejam bem, pessoal, não é um evoluir sozinho, é um evoluir estendendo o braço, fazendo com que aquele irmão que não está no mesmo degrau possa direcionar a sua força, o seu livre-arbítrio, para ascender junto a nós, para que possamos ter uma fraternidade, para que possamos olhar a todos como irmãos, para que não tenhamos dúvida todos os dias, quando deitamos a cabeça no travesseiro, como diz a querida irmã Neuci, que eu possa ter feito neste dia tudo aquilo que gostaria que tivessem feito a mim. Que cada dia seja um crescimento, uma oportunidade. E para isso, não podemos, de maneira alguma, ter no nosso viver o orgulho ruim. O orgulho bom, esse sim. Mas orgulho de conquistar sem pisar. A conquista, o ascender, o progredir,
é bom, mas é melhor se nós estivermos acompanhados daqueles que nos deram o privilégio de acompanhar a nossa jornada. Porque, diferente do que muitos podem pensar, cada irmão na nossa jornada, por pior que possa parecer a atuação dele no nosso viver, inclusive aquele que nos surrupia, que nos furta, que nos agride, ele só está no nosso viver porque nós pedimos. E se nós pedimos é porque nós temos capacidade de superar essa situação pela qual estamos passando. Vamos ter a humildade, vamos ter a paciência, vamos ter a resignação, vamos ter a fé e sempre a certeza do melhor por vir, alicerçando o nosso viver. Que cada um de nós, nesta abençoada noite, possa levar um pouquinho desta lição que nos foi dada e exemplificada em seu viver por Jesus, como um norte em nosso viver. Que assim seja.